Seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico. E hoje eu escolhi um tema muito interessante, que é a questão da carta de correção eletrônica de uma nota fiscal, a conhecida CCE. E esse é um tema muito importante tanto para quem é logístico de diversas áreas, da área operacional, tributária, tanto para quem é administrador, contador. São diversos setores dentro de uma empresa que lidam com a nota fiscal e comumente acabam tendo que lidar com a questão das correções das notas fiscais, que são as cartas de correção eletrônicas, CCIs. Hoje eu vou te explicar tudo a respeito desse assunto, mas antes, se você quer entender melhor sobre nota fiscal, eu recomendo antes você assistir dois vídeos que eu tenho. Eu vou deixar o link aqui abaixo, que é o vídeo principal, como entender uma nota fiscal, e o vídeo de continuação que eu fiz, como entender uma nota fiscal de entrada, que é um modelo diferente. E aí você volta aqui para esse vídeo para você compreender bem esse assunto. Eu tenho certeza que ninguém explica aqui no YouTube da forma como eu estou explicando. Agora, o que é uma carta de correção eletrônica? Como o próprio nome sugere, ela serve para corrigir algo que você fez de errado na nota. Então você comumente está ali fazendo a emissão da nota fiscal e você erra alguma coisa, algum elemento, algum número. E quando você comete esse erro por desatenção, ou você simplesmente pode ter uma informação errada, você recebeu um dado errado de outro setor. Mas independente do motivo, quando você tem um erro, você tem algumas situações, algumas formas de resolver. Primeiro, você pode cancelar aquela nota fiscal se estiver dentro de um prazo de 24 horas e a carga não estiver em trânsito. Você pode emitir uma nota fiscal complementar, que serve para vários motivos, principalmente para mudar questões de impostos e preços. Mas eu não vou muito me aprofundar nisso nesse vídeo, porque nota fiscal complementar é assunto para outro vídeo. E você também pode emitir uma carta de correção eletrônica. Porém, existem regras. Não é tudo que se pode. Você não pode emitir uma carta de correção eletrônica em qualquer alteração que envolva a questão de valor final de nota ou impostos. Então, por exemplo, se o valor do produto que você colocou na nota está errado, você não pode emitir uma carta de correção eletrônica informando o valor correto, porque isso vai alterar o valor final da nota, vai alterar a alíquota do imposto e tudo mais, vai alterar o valor do imposto. Você também não pode emitir uma carta de correção eletrônica mudando a quantidade de itens lá na descrição da nota. Porque se você tem um produto X, que você colocou lá um item, uma unidade desse produto X, que vale, sei lá, 10 reais, e aí de repente você percebe que está errado, e na verdade foram 10 itens daquele produto X. Então 10 vezes 10, 100. Então agora não tem mais valor de 10 reais final. Você tem 100, o valor final daquele item, somando ali, multiplicando a quantidade. Isso vai alterar o valor final da nota, vai alterar o imposto pago. Então qualquer alteração que envolva valores e impostos, você não pode colocar na carta de correção eletrônica, mas sim na nota fiscal complementar, que é assunto para outro vídeo. Segunda coisa que você não pode colocar em uma carta de correção eletrônica: alterações em relação ao remetente destinatário, em relação a mudar completamente o cadastro. Por exemplo, se você está emitindo uma nota fiscal de saída, você é o remetente. Você não pode simplesmente decidir, eu emiti um CNPJ da minha empresa errada, é o CNPJ da minha outra empresa. Eu não posso simplesmente emitir uma carta de correção para isso. Eu tenho que ter uma outra tratativa, eu tenho que cancelar se estiver dentro do prazo de 24 horas e ir lá no CNPJ da minha outra empresa e emitir por ela. Eu não posso fazer esse tipo de alteração por carta de correção eletrônica. Outro exemplo, a minha carga sai de São Paulo, capital, e vai lá para Belo Horizonte, Minas Gerais. Os dados do destinatário são de Belo Horizonte. E aí você imagina que a carga saiu,
você percebe que aqueles dados que você colocou lá do destinatário estão errados. Não é em Belo Horizonte, a informação que te passaram é errada. Por algum motivo, você errou, teve um erro, uma falha, e o endereço do destinatário, na verdade, é em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, completamente diferente. Você não pode simplesmente emitir uma carta de correção eletrônica informando que o CNPJ e o endereço do destinatário correto não é X e sim Y. Por que você não pode ir para esse caso? Porque, primeiro, você está mudando completamente os dados do destinatário em relação a nome e endereço. Segundo, quando você muda o endereço do destinatário de uma forma tão diferente assim, você está mexendo na alíquota do ICMS. A de Minas Gerais, Belo Horizonte é uma e a de Rio Grande do Sul, Porto Alegre é outra. Cada estado tem o seu ICMS, então mexeu com a tributação, você não pode corrigir através de carta de correção eletrônica. Outra coisa, não pode também fazer alteração em relação à data de emissão ou à data de saída da nota. Esse tipo de correção não é permitido. Jefferson, então onde e em que momento eu posso emitir a CCE? Primeiro, alterações em relação à quantidade total de volumes e peso. Do corpo da nota fiscal, lá na parte do meio, existem dois campos em relação a peso total da mercadoria e a quantidade de volumes que todos aqueles itens lá do corpo da nota estão inseridos. Então você pode ter materiais pequenos, acessórios, 1000 ao todo, que podem estar em uma caixa de papelão apenas, ou em 10 ou em 20. Essa informação do peso total, quantidade de volumes, ela é importante para questões de conferência. Entenda, uma coisa é eu falar do corpo da nota em relação à descrição dos itens, item por item. Outra coisa é eu falar em quantos volumes esses itens estão inseridos. São coisas diferentes. Visualmente eu posso olhar e ver que tudo aquilo estão em 2 volumes de big bags, 2 volumes de caixa de papelão, 2 volumes de caixa de madeira. Agora, internamente, fazendo a conferência, eu vou ver muito mais detalhes e ver quantos itens em si, em detalhes por código, existem dentro daqueles volumes. Aí sim eu vou bater se tudo veio conforme foi emitido ou se tudo está saindo conforme foi emitido. Então são duas coisas diferentes. O transportador, ele olha os volumes, a parte externa, por fora. Então vamos supor que você emita uma nota informando que aqueles itens estão em um volume de 5 kg. E depois você percebe que aquele dado está errado e emite uma carta de correção eletrônica, aí pode, informando que na verdade eles estão em 2 volumes de 10 kg. E aí você emite essa carta de correção eletrônica, anexa a nota fiscal e entrega ao transportador. Ou envia para o transportador por e-mail, para que ele tenha essa ciência. Isso é muito importante para questões de conferência da carga, para você ter certeza depois do que saiu, do que você recebeu, do que você transportou. Outro ponto muito importante que você pode usar a carta de correção eletrônica em relação a endereço do destinatário. Jefferson, você não disse que não pode usar? Depende. Se essa mudança do endereço do destinatário não alterar nada em relação à tributação, você pode. Por exemplo, eu citei o caso anterior de que você enviou uma carga de São Paulo para Belo Horizonte, na verdade era de São Paulo para Porto Alegre. São estados diferentes, CNPJs diferentes e muda na tributação do ICMS. Nesse caso não pode emitir CCE. Mas vamos supor que você transporte uma carga de São Paulo, capital, e vá lá para Vitória, ou melhor, lá para Salvador, Bahia. E aí você percebe que o endereço do destinatário lá de Salvador não está correto. É em outro bairro, em outro número, em outro CEP, porém na mesma cidade. Nesse caso, você pode sim emitir uma carta de correção eletrônica. Por quê? O endereço só vai mudar de local dentro da cidade.
Isso não vai alterar nada da tributação do ICMS, ISS, não vai alterar nada. Então você pode emitir uma carta de correção eletrônica informando esta questão de alteração de endereço, seja algo pequeno. Vamos supor que, por exemplo, o destinatário tem um endereço no bairro X da cidade de Belo Horizonte, mas aquela mercadoria precisa ser entregue no bairro Y, que é de uma construção, está tendo uma obra e esse material precisa ser entregue naquela obra, que é em outro endereço. Você vai continuar utilizando o mesmo CNPJ do cliente lá naquele bairro X, mas lá na carta de correção você vai informar que o local correto de entrega é no endereço tal, tal, tal. Aí você pode até colocar o contato desse destinatário, da pessoa responsável pelo recebimento, o horário, tudo mais. Esses detalhes sobre o recebimento você pode colocar na carta de correção eletrônica, porque isso não muda a tributação, então você pode fazer. Outro ponto que eu também vejo muitas pessoas fazendo: alterar o CNPJ do transportador. Muitas vezes você emite a nota fiscal e quer que a transportadora A leve a sua mercadoria, mas por questões de negociação, de preço, prazo, você acaba mudando. Agora quem vai transportar é a outra X. E aí, o que eu faço? Vou ter que cancelar a nota, passou de 24 horas. Emite uma carta de correção eletrônica informando que o CNPJ correto do transportador é esse outro, cadastrado no endereço tal e tal e tal. Você pode fazer isso, porque isso não vai alterar a tributação. Isso é mais uma questão informativa, até para controle dele, para que ele saiba que é ele mesmo responsável por esse transporte. E se eu emitir mais de uma carta de correção eletrônica, o que eu faço? Via de regra, o correto é você, na última emissão de carta de correção eletrônica, repetir os dados da primeira e da segunda. De todas as anteriores, você repete na última. E aí você envia essa última ao transportador. É uma forma que você tem de diminuir a quantidade de papel e de resumir todas as correções, todas as alterações em um documento só. Agora, como entender uma carta de correção eletrônica? Eu vou colocar uma para você na tela, porque existem vários layouts diferentes. Eu já vi vários layouts diferentes, mas todos têm que seguir a mesma regra. Qual regra? Precisa ter o código de barras, precisa ter a chave da nota fiscal. E aí você tem que ter o código de barras, a chave e tem o corpo da carta de correção eletrônica, que é o texto que você vai digitar. E é claro que também tem outros dados, como o protocolo de autorização de uso, o número original da nota fiscal. Existem várias cartas de correção eletrônica que já tem o logo, a logo da empresa, tem outras que não. Tem identificação de que tipo de documento é aquele, que ele é uma CCE. Tem outros modelos que não está tão claro que tipo de documento você está vendo, você lendo, você percebe. E sempre tem um campo também informando questões de legislação, questões de documentação que a própria Cefaz coloca. Não é um documento muito complexo de se entender. O layout ele varia um pouco, mas os dados gerais que existem nelas basicamente são os mesmos. Quem entende uma nota fiscal não vai ter dificuldade nenhuma em entender uma CCE. Tenho certeza que esse vídeo ajudou você bastante, mas se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu fale de algum outro assunto relacionado à nota fiscal, coloque a tua sugestão aqui nos comentários, eu vou responder, porque ainda tem muita coisa para se falar sobre esse assunto. Eu fiz um vídeo sobre nota fiscal há algum tempo atrás e ele foi desenrolando outros vídeos novos que eu trouxe aqui no canal. Segue a minha playlist sobre legislação e tributação logística, tem muito vídeo bom, muito vídeo técnico lá, que eu tenho certeza que irão te ajudar bastante. Então, até o próximo vídeo.